Seja como for, você é diferente. Sua mente parece estar sempre serena e feliz, e milagres acontecem à sua volta. Nada sei sobre milagres, e me pergunto se a natureza admite exceções às suas leis, a não ser que concordemos que tudo é um milagre. Quanto à minha mente, ela não existe. Há a consciência na qual tudo acontece. Isso é bastante óbvio e faz parte da experiência de todos nós. Só que você não olha com cuidado suficiente. Olhe bem e você verá o que eu vejo. O que você vê? Vejo o que você poderia ver aqui e agora, não fosse o foco errado de sua atenção. Você não dá atenção a si mesmo. Sua mente está toda entregue às coisas, pessoas e ideias, nunca a si próprio. Traga seu ser ao foco, dê sua atenção, torne-se consciente de sua própria existência. Veja como você funciona. Observe os motivos e os resultados de suas ações. Estude a prisão que você construiu em torno de si, por inadvertência. Sabendo o que você não é, você chega a conhecer a si mesmo. O caminho de volta a si mesmo passa pela recusa e pela rejeição. Uma coisa é certa, o real não é imaginário, e tampouco é um produto da mente. Mesmo o senso de eu sou não é definitivo. Embora seja uma indicação útil, ele mostra onde buscar, mas não o que buscar. Basta observar bem. Quando você estiver convencido de que a única coisa verdadeira que pode dizer sobre si mesmo é eu sou, e de que nada que possa ser apontado pode ser aquilo que você é, o eu sou deixa de ser necessário. Você não estará interessado mais em verbalizar o que você é. Tudo que você precisa é se livrar dessa tendência de definir a si próprio. As definições se aplicam apenas a seu corpo e às suas manifestações. Quando essa obsessão com o corpo terminar, você voltará a seu estado natural, de forma espontânea e sem nenhum esforço. A única diferença entre nós é que eu sou consciente de meu estado natural, enquanto você está distraído. Da mesma forma que o ouro transformado em joias não vale mais que o ouro em pó, exceto quando a mente estabelece a diferença, nós somos um único ser, diferimos apenas na aparência. Descobrimos isso sendo sérios, buscando, investigando, questionando a cada dia e a cada hora, e dedicando nossas vidas a essa descoberta. Da maneira como vejo, não há nada de errado com meu corpo, nem com meu ser real. Eles não são de minha autoria e não precisam de aperfeiçoamento. O que causa problema é o corpo interior, quer o chamemos de mente, consciência, ego, ou o nome que for. O que você vê de errado em sua mente? Ela é inquieta, ávida pelo que é agradável e temerosa do desagradável. O que há de errado em buscar o agradável e evitar o desagradável? Entre as margens da dor e do prazer, o rio da vida corre. É apenas quando a mente se recusa a fluir com a vida e encalha nas margens que ela se torna um problema. Com fluir com a vida, quero dizer aceitação. Deixar vir o que vem e deixar ir o que vai. Não deseje, não tema, observe o que de fato acontece, da maneira como acontece e quando acontece. Em última análise, nem o observador você é. Você é a potencialidade última, da qual a consciência onipresente é a manifestação e a expressão. No entanto, entre o corpo e o ser, há uma nuvem de pensamentos e sentimentos que não servem nem ao corpo nem ao ser. Esses pensamentos e sentimentos são frágeis, transitórios e sem sentido. Pura poeira mental que segue e sufoca. E, no entanto, lá estão eles, obscurecendo e destruindo. É claro que a lembrança de um acontecimento não pode se passar pelo acontecimento em si. A antecipação, tampouco. Há algo de excepcional e único no acontecimento presente, que o anterior e o próximo não possuem. Uma vivacidade, uma realidade. Ele se destaca
como que iluminado. O acontecimento presente traz o selo da realidade, o que não acontece com o passado nem com o futuro. E o que dá ao presente esse selo de realidade? Não há nada de peculiar no acontecimento presente que o torne diferente do passado e do futuro. Por um momento, o passado foi presente e o futuro o será, por sua vez. O que faz com que o presente seja diferente, obviamente, é minha presença. Eu sou real, pois sou sempre agora, no presente. E aquilo que está comigo agora compartilha de minha realidade. O passado é memória, o futuro é imaginação. Não há nada no acontecimento presente em si que o faça sobressair como real. Pode ser uma ocorrência simples e periódica, como um relógio batendo as horas. Apesar de sabermos que as batidas sucessivas são idênticas, a batida presente é bem diferente da anterior, ou a próxima, tal como lembrada ou esperada. Uma coisa focalizada no agora está comigo, pois eu estou sempre presente. Eu confiro ao acontecimento presente a minha própria realidade. Mas lidamos com coisas lembradas como se fossem reais. Só pensamos nas lembranças quando elas vêm para o presente. O esquecido não conta, até que nos lembremos dele, o que implica trazê-lo para o agora. Sim, consigo perceber que há, no agora, algum fator desconhecido que confere realidade momentânea ao presente transitório. Você não precisa dizer que esse fator é desconhecido, uma vez que, constantemente, você o vê em operação. Desde que você nasceu, ele mudou? As coisas e os pensamentos mudam o tempo todo, mas o sentimento de que o que existe agora é real nunca mudou, nem sequer nos sonhos. No sono profundo, não há experiência da realidade presente. O vazio do sono profundo deve-se inteiramente à falta de lembranças específicas. Mas há uma lembrança geral de bem-estar. Há uma diferença entre dizer eu estava profundamente adormecido e eu estava ausente. Devo repetir a pergunta com a qual começamos. Entre a fonte da vida e a expressão da vida, que é o corpo, existe a mente e seus estados sempre mutáveis. O fluxo de estados mentais é infindável, sem sentido, doloroso. A dor é o fator constante. O que chamamos de prazer é apenas uma brecha, um intervalo entre dois estados dolorosos. Desejo e medo são os fios que tecem a vida, e ambos são feitos de dor. Minha pergunta é: pode haver uma mente feliz? O desejo é a lembrança do prazer e o medo é a lembrança do desprazer. Ambos tornam a mente inquieta. Os momentos de prazer são simples hiatos na corrente da dor. Como pode a mente ser feliz? Isso é verdade quando nós desejamos o prazer ou tememos a dor. No entanto, há momentos de alegria inesperada e não antecipada. Pura alegria, não contaminada pelo desejo, não buscada, não merecida. Um presente de Deus. E, no entanto, a alegria só é alegria sobre o pano de fundo da dor. A dor é um fato cósmico ou é puramente mental? O universo é completo e onde há plenitude, onde nada falta, o que poderia causar dor? O universo pode ser completo no total, mas incompleto nos detalhes. Uma parte do todo, vista em relação ao todo, também é completa. Só quando vista isoladamente ela se torna deficiente e, portanto, um lugar de dor. O que causa o isolamento? Limitações da mente, é claro. A mente não pode ver o todo na parte.
é mais ou menos isso. A mente, por sua própria natureza, divide e opõe. Será que pode haver uma outra mente que una e harmonize, que possa ver o todo na parte e a parte como totalmente relacionada ao todo? Onde posso procurar por essa outra mente? Indo além da mente, que limita, divide e opõe, pondo fim aos processos mentais, tais como os conhecemos, quando tudo isso acabar, aquela mente nascerá. Naquela mente, o problema da alegria e da tristeza não existirá mais? Não como conhecemos, como desejável ou repugnante. O que passa a existir é a questão do amor buscando expressão, se deparando com obstáculos. A mente inclusiva é amor em ação, lutando contra as circunstâncias, inicialmente frustrada, vitoriosa no fim. Entre o espírito e o corpo, é o amor que faz a ponte? O que mais seria? A mente cria o abismo, o coração o transpõe. Em diversas ocasiões, foi levantada a questão de o universo estar ou não sujeito à lei da causalidade. Se ele existe, funciona dentro ou fora dessa lei. Você parece ser de opinião que o universo é sem causa, de que nada, por menor que seja, tem uma causa, de que tudo surge e desaparece sem motivo algum. Causalidade quer dizer sucessão no tempo de acontecimentos no espaço, esse espaço sendo físico ou mental. Tempo, espaço, causalidade são categorias mentais que surgem e se desfazem com a mente. Enquanto a mente funcionar, a causalidade será uma lei válida? Como tudo que é mental, a chamada lei da causalidade contradiz a si própria. Nada do que existe possui uma causa específica. O universo inteiro contribui para a existência até mesmo da coisa mais ínfima. Nada poderia ser o que é sem que todo o universo fosse o que é. Se a fonte e a base de tudo é a única causa de tudo, falar de causalidade como uma lei universal é um erro. O universo não está limitado por seu conteúdo, porque suas potencialidades são infinitas. Além disso, ele é a manifestação ou a expressão de um princípio fundamental e totalmente livre. Sim, pode-se ver que, em última análise, falar de uma coisa como sendo a única causa de outra coisa é um total equívoco. Na vida real, entretanto, nós invariavelmente damos início a uma ação tendo em vista um resultado. Sim, muita atividade desse tipo acontece devido à ignorância. Se as pessoas soubessem que nada pode acontecer a não ser que o universo inteiro o faça acontecer, elas conseguiriam muito mais com um gasto muito menor de energia. Se tudo é uma expressão da totalidade das causas, como podemos falar de uma ação deliberada visando alcançar algo? O próprio desejo de alcançar algo também é uma expressão do universo total. Ele simplesmente mostra que o potencial de energia aflorou num ponto específico. É a ilusão do tempo que faz com que se fale de causalidade. Quando o passado e o futuro forem vistos no agora, intemporal, como parte de um padrão único, a ideia de causa e efeito perde sua validade e a liberdade criativa toma seu lugar. Mesmo assim, não consigo ver como algo possa vir a existir sem uma causa. Quando digo que uma coisa não tem causa, quero dizer que ela pode não ter uma causa específica. Sua mãe não foi necessária para que você viesse ao mundo. Você poderia ter nascido de outra mulher, mas você não poderia ter nascido sem o sol ou sem a terra. Mas nem mesmo o sol e nem a terra poderiam ter causado seu nascimento se faltasse o fator mais importante, seu próprio desejo de nascer. É o desejo que faz nascer, que dá nome e forma,
O desejável é imaginado e querido e se manifesta como algo tangível ou conceptível. Assim é criado o mundo em que vivemos, nosso mundo pessoal. O mundo real está além da capacidade de compreensão da mente, mas nós o vemos através da rede de nossos desejos, dividido em prazer e dor, certo e errado, interno e externo. Para ver o universo tal como ele é, você tem que ir além dessa rede. Isso não é difícil, pois a rede é cheia de buracos. O que você quer dizer com buracos? E como encontrá-los? Olhe a rede e suas muitas contradições. Você faz e desfaz a cada passo. Você quer paz, amor, felicidade e faz todo o possível para criar dor, ódio e guerra. Você quer longevidade e come demais. Você quer amizade e explora. Veja a sua rede como feita de todas essas contradições e remova-as. O simples ato de vê-las fará com que elas se desfaçam. Se o simples fato de eu ver a contradição faz com que ela se desfaça, não haveria um elo causal entre eu ver e a contradição se desfazer? A causalidade, mesmo como conceito, não se aplica ao caos. Em que medida o desejo é um fator causal? É um dentre muitos. Para tudo há inúmeros fatores causais. Mas a fonte de tudo isso é a possibilidade infinita, a realidade suprema que está em você e que derrama seu poder, sua luz e seu amor em cada experiência. Mas essa fonte não é uma causa, e nenhuma causa é uma fonte. É por isso que digo que nada tem causa. Você pode tentar entender como uma coisa acontece, mas não pode descobrir por que uma coisa é como ela é. Uma coisa é como é porque o universo é como é. A consciência testemunha é permanente ou não? Ela não é permanente. O conhecedor nasce e morre com o conhecido. Aquilo no qual tanto o conhecedor quanto o conhecido nascem e morrem está além do tempo. As palavras permanente ou eterno não se aplicam. No sono não há nem conhecido nem conhecedor. O que mantém o corpo sensível e receptivo? É claro que não se pode dizer que o conhecedor esteja ausente. A experiência das coisas e dos pensamentos não está presente. Isso é tudo. Mas a ausência de experiência também é experiência. É como entrar num quarto escuro e dizer, não vejo nada. Um homem cego de nascença não sabe o que significa escuridão. Do mesmo modo, apenas o conhecedor sabe que não sabe. O sono é meramente um lapso de memória. A vida continua. E o que é a morte? É a mudança no processo vital de um corpo específico. A integração termina e a desintegração se instala. Mas e o conhecedor? Com o desaparecimento do corpo, o conhecedor desaparece? Da mesma maneira que o conhecedor do corpo aparece no nascimento, ele desaparece na morte. E nada permanece? A vida permanece. A consciência necessita de um veículo e de um instrumento para a sua manifestação. Quando a vida produz outro corpo, outro conhecedor passa a existir. Eu já lhe disse, descubra tudo o que você não é. Corpo, sentimentos, pensamentos, ideias, tempo, espaço, ser e não ser, isso e aquilo. Nada de concreto ou de abstrato que você possa apontar é você.